Olho d'Água Podcast, estamos aqui com mais um trabalho, né? Iniciando esse projeto, um tanto quanto, digamos assim, ousado. Esses dias, o primeiro podcast foi feito com o Wellington, né? O Wellington Almeida, que é um mecânico especializado. A ideia desse podcast é sempre trazer empresários, né? Empresários que estejam começando, para dar aquela força, né? E principalmente aqueles que já estão engajados, né? Aquelas empresas que já têm um nome no mercado, né? E eu tenho um prazer e o privilégio, eu quero aqui agradecer antecipadamente, quando eu fiz o convite a essas meninas, eu digo essas meninas pelo respeito, né? E pela jovialidade também delas. Essa empresa que é impossível você falar nesse mercado contábil e não lembrar dessa empresa Contabilize. Uma marca que já sedimentou, né, no mercado, já está implantado, né, no mercado contábil. Agradecer aqui a Ivanessa, que foi o meu primeiro contato, né? Agradecer também a pessoa da Josineide Machado, a Thelma também, pessoas que compõem a empresa Contabilize. Antes da gente bater aquele papo, vou aqui apresentar aqui a Josineide Machado. Boa noite, Josineide. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite aceito. Muito obrigado. Boa noite, Tony. Boa noite às pessoas que estão nos assistindo, né? Nós é que agradecemos essa gentileza sua de nos convidar aqui hoje nesse podcast, né? Como você falou, que está iniciando, e então para a gente assim, é uma honra muito grande sermos das primeiras pessoas a estar participando deste momento. Então, muitíssimo obrigada. A recíproca, ela é muito verdadeira, né? Estou aqui com a Thelma também, que também faz parte do corpo da empresa, né? Também um dos pilares da empresa. E muito obrigado, Thelma, pelo convite aceito. Você sabe o carinho que eu tenho por vocês. Eu aprendi também, consequentemente, ter esse carinho pela empresa Contabilize, né? Muito obrigado. Boa noite, Thelma. Boa noite. Nós que agradecemos por este convite, né? O nosso agradecimento a você, Tony, ao amigo Paulo Neri, ao Cláudio Velivan, por estar dando todo esse suporte nesse momento, nesse podcast. Para a gente é de suma importância, né, estar nesse momento aqui, prestigiando, trazendo também algumas informações sobre a nossa prática cotidiana, que é no ramo da contabilidade, e desde já os nossos agradecimentos pelo convite. Além de empresárias bem-sucedidas, né? Como é que nasceu essa ideia? Aqui tem alguns tópicos, né? Aqui é um bate-papo. Como é que nasceu essa ideia? Como é que veio na mente de vocês essa ousadia de implantar e hoje se tornar uma empresa tão respeitada e tão visível no mercado contábil? Como é que nasceu essa ideia da Contabilize? A Contabilize, ela nasceu assim, não podemos dizer jamais, né, que ela nasceu única e exclusivamente das nossas ideias, não, né? Nós trabalhamos muito tempo em um escritório de contabilidade, na época, um escritório de renome lá em Santana do Ipanema. E aí, certo dia, o proprietário lá do escritório chamou a gente e disse o seguinte: ó, eu vejo vocês com um grande potencial, então eu acho que vocês devem botar o seu próprio negócio. E aí foi um susto que a gente tomou, né? Porque confesso que não era a nossa ideia, na verdade, né? A gente estava muito feliz onde a gente estava. E aí, para incentivar mais ainda, ele disse: eu vou dar 5 empresas para vocês começarem. Ou seja, hoje a gente analisa essa situação e a gente vê quanto aquele homem era de coração bom, né? O nome dele era José Cipriano, né? Acho que algumas pessoas ainda lembram desse nome.
E aí, olhamos uma para a outra, né? Vimos que a oportunidade tinha batido na nossa porta. E aí a gente resolveu enfrentar isso daí e iniciamos, né? Eu e ela e eu, em uma salinha de galeria, onde a gente trabalhou por algum período com essas 5 empresas e, em seguida, outras pessoas que já faziam parte lá do escritório dele quiseram vir com a gente. Daí nasceu a Contabilize, né? E fomos trabalhando, crescendo. Logo em seguida, né, vamos fazer agora 27 anos de empresa, e nesse período, em seguida, aí, a gente já trouxe mais uma pessoa para trabalhar com a gente, e em seguida a gente trouxe Vanessa, né? E aí Vanessa ficou até hoje com a gente, e em seguida, quando a gente montou esse escritório lá em Santana do Ipanema, depois de muito tempo, né, porque a gente já tinha muito tempo lá, e surgiu essa ideia de trazermos também a Contabilize aqui para Olho d'Água das Flores, já que aqui a gente também tinha uma carteira de clientes significativa. Então, a gente achou que, estando aqui, a gente também teve essa oportunidade de tornar a Vanessa a nossa sócia, né, que era, na época, a funcionária mais antiga que a gente tinha. E aí, não que ela nem nós sejamos velhas, né? Vocês são jovens, eu chamo vocês de meninas. Isso, exatamente. E a gente agradece, né? Daí a gente também trouxe a Contabilize aqui para Olho d'Água das Flores. E estamos felizes com ela aqui e lá em Santana. Muito bem, né? E agora quero ver como é que você, Thelma, e também a Josineide, né? Também agradecer aqui também a Vanessa. Como é que o caminho de vocês foram se cruzar? Como é que Vanessa, como é que a Thelma, como é que a Josineide olhou uma para a outra e disse, olha, estou vendo que você vai fazer parte da empresa. Nasceu isso aí? Na verdade, Tony, Josineide foi assim, eu trabalhava na algodoeira Arnóbio Silva, sim, lá em Santana. Sim. E alguns anos depois, Josineide também foi contratada para a mesma empresa. Então, nós ficamos algum tempo trabalhando em Arnóbio Silva. E eu saí primeiro, né, de Arnóbio Silva. Da época eu saí de Arnóbio Silva e fui trabalhar no IBGE. E Josineide ficou. O José Cipriano, saudoso José Cipriano, era nosso professor no Cenecista, lá em Santana. Sim. E era contador da algodoeira Arnóbio Silva. Então, a gente tinha esse vínculo com ele lá na algodoeira, porque a gente trabalhava no escritório da algodoeira. E aí, ele resolveu abrir o escritório e ficar com a contabilidade da algodoeira no escritório e pegar outras empresas. Certo. Então, aí foi quando ele formulou o convite para a gente trabalhar no escritório dele. Então, eu já tinha saído, eu estava no IBGE, e Josineide continuava lá. Mas com o convite dele, de trabalhar no escritório, a gente ia cuidar de mais empresas, né? Sim. Então, Josineide se desligou lá da algodoeira e fomos para o escritório de Cipriano, juntamente com outros colegas também que ele foi contratando. E aí a gente teve essa afinidade, assim, muitas coisas em comum, né? Assim, do querer aprender, do querer fazer diferente. E aí a gente ficou com aquela relação, além de profissional, uma relação de amizade, de final de semana, de viagens, de passeios, de cursos. A gente sempre combinava. Tanto é que a gente tem uma história assim, profissional muito parecida. Porque as coisas não eram tão fáceis como são hoje, né? Questão de transporte, de cursos, essas coisas. Então, a gente sempre dividia para ir as duas para se tornar uma coisa mais prática, né? Sim. Foi quando começou também o deslumbre daí da tecnologia. Nós trabalhávamos de forma quase tudo manual. E aí foi quando abriu o escritório, começou compra-se um computador e tudo. E a gente com aquela vontade de aprender, de trabalhar com sistema e tudo, então a gente se engajou, nós duas. E a gente pegava final de semana, feriado. Teve uma pessoa lá em Santana, o Malta Net,
que a gente fez vários cursos no mesmo horário. Ele abria um horário para atender a gente especificamente. E aí a gente foi fortalecendo esse vínculo profissional. E passado alguns anos, foi quando o professor Cipriano, ele era funcionário do Banco do Brasil também, e ele resolveu se aposentar do banco e tomar conta do escritório. Então, já tinha uma carteira de clientes satisfatória, e aí o que aconteceu? Ele disse, não tem espaço para 3 profissionais aqui dentro, porque ele era um profissional muito bom e ainda tinha a equipe de trabalho. E como eu e Josineide, nós estávamos à frente dessa carteira de clientes, foi quando ele ofereceu essa proposta e disse que a gente tinha como deslanchar dentro do mercado. E aí a gente aceitou o desafio. E fomos apenas com curso técnico de contabilidade na época, mas fomos e tivemos o apoio incondicional da nossa família. Sim. E aí não foi só flores, né? Isso é primordial, né? A parte boa foi a questão da indenização, que ele deu às 5 empresas, que são empresas que até hoje permanecem com a gente. Ele foi bastante gentil com vocês, né? Então, ele nos indenizou com 5 empresas, nós abrimos um escritório já com 5 empresas, né? Né? Já tinha um leque, né? Mas, mesmo assim, os custos eram altos. Sim. Né? E a gente teve o apoio incondicional da família, que deu esse suporte, que a gente tinha aquela perspectiva, né? Até quando a gente foi registrar a empresa no Conselho de Contabilidade, eles, tenham cuidado, porque é 5 anos, o escritório não conseguir se manter 5 anos, vai fechar as portas. E a gente ficou com aquele cuidado de buscar novos clientes. Fomos também para o mercado, já buscando uma nova logística. A gente já foi para o mercado primeiro, porque eram 2 mulheres. A gente só tinha em Santana uma contadora, que era a Margarida Brandão, e mais jovem, estava entrando no mercado nós 2. Então, a gente tinha que ter uma pegada diferente, né? Um atendimento diferente, uma forma diferente de fazer contabilidade, para poder a gente chegar a conquistar os nossos clientes. E aí, só consolidou mais essa nossa relação profissional, que se tornou uma relação realmente profissional e praticamente familiar. Porque não tem mais como a gente, né, depois de mais de 30 anos trabalhando dentro do mesmo ramo, a gente se afastar. A pergunta é que talvez vocês estão entendendo, a luta de vocês juntamente com a empresa, né, Contabiliza, vocês estão entendendo também a nossa luta também de fazer o podcast, né? Tudo começa, toda empresa grande um dia foi pequena, né? Quem conhece, eu conheço várias histórias de empresas. E eu gosto de pesquisar essas empresas que um dia foram pequenas. É o caso da Apple, é o caso da Microsoft, é o caso da Ford, é o caso de várias empresas que começaram dando seus passos pequenos, que hoje são empresas multinacionais, né? Me diga uma coisa, como é aquele desafio, qual a lembrança ou desafio marcou e ficou dessa trajetória? Dessa parceria entre vocês, tem aquele desafio que, poxa, acho que a gente vai ter que parar, olha, não vai dar, a gente está confundindo amizade com sociedade. Houve esse momento? E qual foi? Em termos da sociedade, a gente nunca teve problemas. Certo. Acredita? Assim, a gente, é claro e evidente que você convive com outra pessoa, você de trabalho, mexe com financeiro e tudo mais. A gente, é claro que tem as discordâncias para poder chegar à concordância. Sim, claro. Né? Que... Mas de desafios mesmo que a gente enfrentou inicialmente é que a gente recebeu essas 5 empresas, mas essas 5 empresas, os honorários delas não pagavam os custos e despesas do escritório. Certo. Então, além da gente ter o curso técnico de contabilidade, a gente também tem o curso de pedagogia, na verdade. Daí a gente passou a dar aulas também para que a gente pudesse ganhar algum dinheiro e conseguir manter esse escritório. Então, isso era um grande desafio para a gente, né? Porque a gente dividia, eu trabalhava um horário fora e ela trabalhava o outro, enquanto um estava fora, o outro estava no escritório, e aí a gente fazia essa dobradinha, e no final do mês a gente conseguia tanto
o que a gente precisava para sobreviver, como também para pagar as despesas do escritório. Então, isso assim, foi muito desafiador, porque é claro e evidente que tem aquele dia onde você fica mais desmotivado um pouco, não é? E pensa até, quem sabe, meu Deus, será que isso vai dar certo realmente? Mas a gente sempre foi muito persistente, a gente sempre acreditou que daria certo, a gente sempre gostou muito de trabalhar com contabilidade. Então, hoje, na verdade, desafios, eles existem diariamente, né? Naquele início, além desse desafio financeiro que a gente teve, a gente também se sentia desafiado cada vez que aparecia uma empresa de um segmento diferente, onde a gente tinha que decidir, junto com a empresa, que naquela época era mais difícil, decidir o regime tributário daquela empresa, e aí a gente dizia, meu Deus, será que vai dar certo, né? Porque nós ainda éramos, apesar de termos um tempo de trabalho já, mas nós ainda éramos inexperientes. Então, isso era desafiador, mas, graças a Deus, tudo isso passou, né? Como você fala, as empresas, elas iniciam realmente com dificuldades, a gente tem dificuldades no meio do caminho, mas a gente acredita muito, né, que para que a coisa dê certo, a gente precisa ter muita fé em Deus, Sim. A gente tem que gostar do que a gente faz e a gente tem que ser perseverante. A gente não pode desistir jamais, porque, assim, as coisas que às vezes elas parecem que não vão dar certo, se você traçar aquilo ali direitinho, se você fizer o seu plano, né, o seu podcast está iniciando agora, né, então ele precisa ter um planejamento. A gente não vai iniciar, por exemplo, um podcast se você não tiver aí pelo menos uns 10 episódios já certos, não é verdade? É luta. Isso, é luta. Exatamente. Então, assim, o que é que a gente tem... Por que é que a gente, às vezes, a equipe, né? Não sou eu, é a equipe, né? Isso, exatamente. Porque tudo tem que ser uma Tem que equipe. ser Ninguém faz nada sozinho, de né? forma alguma. Isso é uma verdade, é uma verdadeira, realmente... chega a ser redundante, mas é uma pura verdade, né? Verdade verdadeira. Agora, por exemplo, essa semana passada, a gente teve num evento que a gente passou quase a semana em Florianópolis, eu e Thelma. E aí, quando a gente chegou no escritório, eu disse, Thelma, primeiro que tudo, a gente precisa agradecer a esse povo que ficou aqui, esses colaboradores, porque assim, sem eles, como era que a gente ia passar uma semana fora? Uma coisa que eu observo muito, eu converso muito com a Ivanessa, a Contabilize se preocupa demais, inclusive antes de a gente entrar aqui no ar, eu estava batendo um papo nos bastidores, e ela falou a preocupação para com o pessoal. Né? Hoje várias empresas se preocupam com o desenvolvimento do pessoal da equipe, porque se você tem uma boa equipe, se a equipe está feliz, ela produz mais. Isso já foi comprovado. E a Contabilize tem essa preocupação, né? É fundamental, né? A equipe, ele é o maior ativo da empresa. Desafios é a liderança, né? Sim. Todos nós sabemos disso. Mas, assim, se você tem uma boa equipe, você tem tudo. Se você sabe liderar essa equipe, aí a coisa anda. Então, as coisas vão ficando mais tranquilas e a gente agradece demais àqueles que estão ao nosso lado no dia a dia, nos dando apoio, tendo cuidado nas coisas, tendo cuidado, se preocupando com os clientes, se preocupando com as coisas que estão acontecendo. Então, assim, isso é fundamental e não tem preço. E até porque, só complementando aí, Tony, como nós começamos só, então a gente fazia tudo sozinha. Sim. E que a gente tinha que trabalhar fora para poder manter esse escritório, né? Sim. E a gente ainda estudava, resolvemos também, claro que a gente tinha uma logística diferente, então a gente precisava ser contadora de fato, né? Que até aí a gente era técnica em contabilidade. Então a gente trabalhava o dia, um horário numa escola, outro horário no escritório, e à noite a gente ainda ia para Arapiraca para a gente fazer o curso de Ciências Contábeis em Arapiraca. E muitas vezes a gente chegava e a gente não ficava em casa, a gente descia no escritório para poder concluir o serviço, para poder, no outro dia, dar conta da responsabilidade. Então, isso nos leva a valorizar nosso time, a qualificar cada vez mais, porque a gente percebe a necessidade e a tranquilidade que nós, de certa forma, podemos passar uma semana fora buscando ferramentas, buscando conhecimentos para trazer para o time, sem a gente estar preocupado
que aquilo não vai ficar, que não vai ser entregue, né? O que ficou prometido. Exatamente. Pessoal, esse é o Olho d'Água Podcast, né? O Olho d'Água Podcast, você vai ter sempre aqui um entrevistado. Já estamos aí com a agenda de alguns empresários, sempre visando o lado empresarial, para difundir essa empresa, esse conhecimento, né? Saber com quem estamos, com quem a gente conhece, quem realmente coloca, quem faz a cidade andar, quem faz a cidade progredir. Estamos aqui hoje com as meninas, a Ivanessa, a Thelma e também a Josineide, a Thelma e a Ivanessa, né? São as líderes da Contabilize. A mulher, hoje eu falei sobre esse assunto em uma emissora de rádio. A mulher hoje, ela desperta, ela hoje tem um papel fundamental na sociedade, né? Que antigamente a mulher era simplesmente digamos assim, era um enfeite para o homem, né? Com todo respeito, né? E hoje não. Hoje o homem, hoje a sociedade vê com outros olhos o que é realmente uma mulher. E como é ser mãe, ser empresária e ser líder de empresas? É desafiador, né? É desafiador. Ser líder de empresa, estar em uma profissão que por um longo tempo ela foi predominantemente masculina, não é? Isso é desafiador, mas assim, essa carga que nós mulheres temos, né? Nós temos trabalho, nós temos a família, nós temos os nossos cuidados, nós temos N coisas que a gente precisa, ou seja, não é só você sair e trabalhar, não é? Quando você chega em casa, você tem que administrar aquilo ali que está em casa, você tem que dar atenção à sua família, porque é a coisa mais importante que a gente tem na vida, né? É a família. Então, isso daí a gente faz por onde a gente dar conta de tudo isso aí. No entanto, se a gente não der conta, também não tem problema, não é? A gente vai procurar um jeito de resolver isso daí e de tentar fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Então, hoje, principalmente, né, para quem tem filho, isso é difícil um pouco, porque eu tenho um filho adolescente, na verdade, né? Isso daí é desafiador, porque hoje a gente diz o seguinte, que essa geração de agora, elas nem são os melhores, nem são os piores, mas eles são diferentes, né? Totalmente. E aí a gente tem que saber lidar com isso daí, você tem que ter tempo também para isso daí. E aí, nesse período agora, por exemplo, que a gente às vezes acha que o tempo ele reduziu. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa gerir o nosso tempo de forma bem eficiente e saber priorizar, né? Porque, assim, a coisa funciona da seguinte forma: é saúde, família, trabalho. Se a gente inverter a ordem, isso vai dar errado. Repita. Saúde, família e trabalho. É nessa ordem mesmo. Né? Se a gente inverter vai dar errado. Só que, Tony, a gente precisa compreender, porque a turma hoje mais jovem, né, eles estão confundindo um pouco. Por exemplo, ou você está aí de boa, que você não precisa trabalhar, ou eu tenho que priorizar a mim. Eu tenho que priorizar a mim em alguns momentos da minha vida. Mas, por exemplo, se eu estou iniciando um trabalho novo, eu vou ter que dar toda a carga. Sim. Naquele período ali que eu estou iniciando aquele trabalho novo, eu posso até inverter essa ordem, mas eu saber qual é a ordem certa. Então, terminei aquela etapa, eu volto para a minha ordem. Saúde, família, trabalho. Mas quando eu preciso trabalho, família, saúde, a gente vai ficar, porque ali é um período pequeno. Então, às vezes, hoje, a gente vê muito essa confusão. As pessoas não querem trabalhar, as pessoas acham que, não, eu só posso mandar. Eu não sei se você já ouviu isso daí, mas hoje as pessoas, elas têm pavor de ser seletista, né? Então, assim, eu fui a vida toda, eu trabalhei como seletista.
né? Eu era carteira assinada, eu era funcionária de alguém. No entanto, quando eu trabalhei para esse alguém, que foi o... Para quem não sabe o que é CLT, pessoal, você está se referindo a CLT, não é isso? Isso, que é a consolidação da lei do trabalho, exatamente. né? E muita gente, o jovem de hoje em dia não conhece mais essa frase. Né? Mas eles sabem o que é CLT. Sim. Que eles não querem ser CLT. Eles têm medo, eles têm medo da CLT, né? Isso, exato. Continue. Então, assim, a gente tem que entender, por exemplo, eu toda a vida eu trabalhei com minha carteira assinada, não é? E quando eu trabalhava como se aquele ambiente ali fosse a minha própria empresa. Eu não estava preocupada demasiadamente com aquele horário que eu tinha que chegar ou com o horário que eu tinha que sair. Eu estava preocupada com o que eu tinha que fazer e deixar pronto. Então, assim, quando a gente trabalha, a gente diz sempre lá no escritório, quando a gente faz reuniões, vocês não trabalham para a gente, vocês trabalham para vocês. Porque, assim, se você trabalha numa empresa, você está trabalhando para você. Sim, entendeu? Sim. Então, assim, tudo que você adquirir ali, que você fizer, você está fazendo para você profissionalmente. Exatamente. Não é? Você vai sair dali um profissional excelente. E você pode trabalhar em outro lugar, você pode botar seu próprio negócio. E se a empresa também, se ele também faz um bom trabalho, se a empresa vai para frente, ele está no processo, né? Sim, com certeza. E assim também como se a empresa, né, se a empresa também quebrar, ele também faz parte do processo. Então, ele tem que dar o melhor para que a empresa realmente faça acontecer. Então, a gente precisa e a gente incentiva muito lá no escritório a esse negócio das pessoas empreenderem por conta própria, né? A gente já teve pessoas lá no escritório que trabalharam com a gente, que foram botar uma empresa para eles. Ok, tudo tranquilo, né? A gente dá esse apoio também. Porém, assim, você precisa entender que para você botar o seu próprio negócio, você precisa ter conhecimento no negócio e você precisa ter disposição para trabalho. Porque, assim, empreender é bom, mas não é fácil. Não. Tem muita gente que acha que ser patrão não trabalha. Eu digo sempre que o patrão trabalha mais que o empregado, do que o empregado. Né? Com certeza. Bom, estamos aqui com a Thelma e também a Josineide, né, da Contabiliza, empresa que hoje se tornou renomada no setor contábil, né, atende em Santana do Ipanema e também Olho d'Água das Flores. Você pode acompanhar também o podcast Olho d'Água Podcast. Sempre vai ter um empresário diferente, em áreas diferentes. Já estamos aí com alguns empresários agendados para que possa levar para vocês aí conhecimentos dessas empresas. Bom, quais são os tipos de empresa ou empresário que atende hoje a Contabiliza? A Contabilize hoje, ela atende todos os segmentos. Nós atendemos desde o microempreendedor, atendemos os profissionais autônomos, os profissionais liberais, né? Atendemos as pequenas, médias e grandes empresas. Né? Hoje nós temos uma equipe bastante consolidada, que a gente consegue atender a demanda independente da atividade. Pessoal, eu tenho acompanhado um pouquinho a história da Contabiliza e vejo que o pessoal, elas não param adquirindo conhecimento, recentemente teve um workshop, né, a qual a gente estava divulgando também, e tudo e qualquer conhecimento é muito bem-vindo. Eu vejo que vocês se preocupam demais com isso. Vejo que vocês não como ditado popular, não dormem no ponto. Sempre buscando conhecimento, sempre buscando ferramentas para que realmente a Contabilize saia na frente, digamos assim, no mundo contábil. O que mais orgulha vocês? Vocês olham assim para a equipe de vocês, né? E o que mais orgulha vocês quando vocês olham para a equipe da Contabilize? O que mais nos orgulha, na verdade, quando a gente olha para a equipe, é ver que é uma equipe empenhada, é uma equipe de profissionais, né? Lá na nossa empresa a gente tem uma equipe de profissionais e a gente fica bem tranquilo porque a gente sabe
porque todos eles são capacitados, não é? A gente também, não é só nós que nos atualizamos, Tony, né? A gente viaja muito, mas a gente também leva nossos colaboradores para participar desses momentos. Aqueles que vão, quando chegam, e nós também, quando chegamos, a gente faz aquela disseminação daquela informação, daquele conhecimento que a gente trouxe, e eles também, além da gente ter também lá momentos de estudo. Não é? Então, quando a gente vê essas pessoas empenhadas, quando a gente vê também que eles estão tendo um crescimento pessoal através daquilo ali, isso para a gente é muito satisfatório, né? Porque a gente sabe que é fruto do trabalho deles, mas que tem uma contribuição significativa também da Contabilize. Então, é muito bom mesmo. Muito bem. Pessoal, esse é o podcast Olho d'Água, né? Agradecer aqui imensamente, são meninas que têm os compromissos, vários compromissos, tem que estar sempre com compromissos marcados, né? Esses primeiros podcasts que foram gravados, que serão gravados também, essas pessoas, esses empresários e empresárias, retornarão aqui para a gente fazer esse bate-papo, né? Esse conhecimento a mais. Estou olhando para a câmera, para que vocês possam ver. E existe muito empenho desse trabalho do podcast Olho d'Água. Tudo começa de forma devagar, né? Tudo começa na base do trabalho, na base do empenho. E esse podcast Olho d'Água Podcast não é diferente, né? Eu, Cláudio Elivan, o Paulo Neres, estamos aí estamos engatinhando nesse trabalho. E contamos aí com esses empresários, né? Já temos alguns, essa semana entrei em contato com vários empresários aqui da nossa cidade, também de outras cidades também, né? E eu quero agradecer aqui imensamente a você, Thelma, a você, Josineide, né? A você, Thelma, a Ivanessa também, a sua filha... Lara Melissa. Lara Melissa? Olha só que nome chique, hein? E agradecer a vocês, a Ivanessa, a Thelma e também a Josineide. Obrigado. Estou muito feliz por você ter aceito esse convite. É muito salutar, é muito peculiar quando a gente faz um convite, quando a gente tem um sonho e um projeto. Até falei, eu mandei para vocês a mensagem, para Ivanessa, com vocês, né? Que um sonho a gente divide com pessoas especiais. E eu aprendi a ter um carinho muito grande por vocês. Agradeço demais. Hoje, a Contabilize na minha vida não é simplesmente uma patrocinadora ou um patrocinador, mas existe ali todo um respeito, existe ali todo um empenho para que realmente a empresa cresça ainda mais. Peço muito a Deus nas minhas orações que todos os empresários que aqui venham nesse podcast e que já vieram e que vão vir, que Deus abençoe, que a empresa cresça mais e mais. As suas colocações finais. Muito obrigado, Josineide. Muito obrigado, Thelma. Muito obrigado, Ivanessa. Que Deus abençoe vocês e a Contabilize, que cresça mais e mais. Amém, né? Ô, Tony, a gente fica assim muito feliz com essas suas palavras de carinho, né? Essa coisa toda aí que você traz, desde que a gente chegou aqui em Olho d'Água das Flores. Então, isso para a gente é muito gratificante. E eu só gostaria de dizer, você falou aí na nossa trajetória, que a gente vai buscar informação e tudo mais. Essa nossa profissão ela é muito delicada, não é? A gente lida com empresas. Lidar com empresas é a mesma coisa da gente estar lidando com vidas. E a gente tem um propósito, que o nosso propósito é transformar empresas e transformar vidas através dessa transformação das empresas. Porque a gente sabe, quando você abre uma empresa, o quanto que você bota de energia, de expectativa naquilo ali. Então, todas essas nossas buscas são para isso, para que a gente não decepcione nenhuma empresa, nenhum empresário.
estamos vivenciando agora, né, de forma rápida, eu vou falar sobre isso, vivenciando um período delicado, que é esse período que está iniciando a transição para essa reforma tributária que a gente está vendo, todos os meios de comunicação, todas as mídias falarem sobre isso. Então, a nossa busca desenfreada realmente é para que a gente possa se atualizar, para a gente possa também não decepcionar nunca as empresas, não decepcionar os empresários que convidam e as empresárias, né, que confiam no nosso trabalho. Pessoas como você, que está aí ao nosso lado, nos apoiando, você nem nos conhecia, não é? E aí a gente chegou aqui em Olho d'Água e fomos muito bem recebidos por pessoas diversas, e dessas pessoas incluindo você, né? Então a gente é muito, muito grato mesmo, e ficamos gratas por esse convite que você nos fez. Assim, essa semana para a gente está sendo uma semana bem cheia de atividades, né? Mas assim, a gente fazia questão, com certeza, de estar aqui nessa noite de hoje, e saiba que isso é muito importante para todos nós. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, né, mais uma vez, agradecemos imensamente por estarem ouvindo esse podcast, né, que as pessoas compartilhem isso daí, que as pessoas curtam também, né, assim, porque a gente, quando está fazendo esses nossos negócios, a gente também quer que outras pessoas também, que chegue a outras pessoas. E o meio de essas informações, essa vinculação toda chegar, é as pessoas curtindo e as pessoas compartilhando, né? Então, Tony, nosso muito obrigada. Tony, mais uma vez eu gostaria de ressaltar que o nosso carinho por você também é muito grande, desde a nossa chegada a Olho d'Água, que a gente conseguiu esse vínculo de amizade, né, com você, acreditando no nosso trabalho também. E nossa vinda a Olho d'Água foi justamente por essa logística da empresa estar preocupada com o cliente. Então, como a gente já tinha uma carteira de clientes de Olho d'Água, a gente veio para perto desses clientes, para poder atender eles de uma forma mais próxima. E aí, com essa chegada, consequentemente, chegaram os novos e estão chegando, né? E nós estamos aí abertos a receber novos clientes, porque nós estamos preparados para isso, né? E gostaria imensamente de agradecer e dizer que outra que você falou, a questão dos que a gente está realizando os workshops, é uma forma que nós estamos encontrando, realizar os workshops nas cidades, para poder levar essas informações mais precisas com assuntos definidos. Aqueles assuntos que a gente percebe que demanda a maior necessidade dos empresários e das empresárias daquela cidade, nós estamos mapeando alguns conteúdos e levando diretamente para esclarecer. Porque a Contabilize, ela também tem essa função, esclarecer a necessidade do empresário, com alguns assuntos que diz respeito à melhoria do seu próprio negócio. Então, como o Josneide acabou de falar, a reforma tributária está aí, as nossas viagens a Florianópolis, a São Paulo, a gente está indo buscar fortalecimento, conhecimento mesmo, para poder chegar junto do nosso cliente, e também a gente vai levar informação a quem estiver necessitando, porque o nosso objetivo é que o comércio, é que os empresários se fortaleçam cada vez mais e que as cidades cresçam. E o maior crescimento de uma cidade tem que partir do comércio local. Ô, Tony, antes de você concluir, a gente gostaria também, né, de agradecer ao apoio que Vanessa nos dá incondicionalmente, né? E Vanessa não gosta de aparecer, mas faz toda essa logística, né, e faz com que a gente esteja presente em todos aqueles lugares considerados importantes, né, para todos nós. Então, a Vanessa é fantástica, né, Vanessa? E hoje também aqui na assessoria técnica, nas gravações também, né? Isso. Bom, pessoal, esse foi o podcast de Olho d'Água, né? A sua empresa aqui com a gente, tá bom? Um forte abraço e até a próxima oportunidade. Hoje estivemos aí com a Contabilize, inovação empresarial.